Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Viva deste sábado, 7 de janeiro. Estamos aí na nossa primeira semana deste ano de 2023. Estamos aí começando um novo ano. E com a graça de Deus vamos dar continuidade às reflexões, às orações desse nosso programa Palavra Viva, onde buscamos encontrar o Senhor, onde buscamos estar com o Senhor. Assim como encerramos o ano de 2022 junto ao Senhor, ouvindo a sua palavra, buscando estar presente na sua palavra, buscando estar em comunhão com o Cristo que se manifesta, que é o próprio, que é a própria palavra, que é o próprio verbo que se encarnou. Assim também neste ano vamos dar continuidade nessa comunhão com o Senhor. Então seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pela TV Candidez, pelo nosso canal do YouTube Missão Maria de Nazaré. Vamos juntos meditar, rezar em cima daquilo que o Senhor quer nos dizer, aquilo que o Senhor quer nos falar. Hoje a nossa reflexão está no Evangelho de São João, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. 3 dias depois celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que eles vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhes Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali só demoraram poucos dias. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos aqui na sua primeira manifestação, na sua primeira realização dos seus milagres, quando Jesus começa a manifestar de fato quem ele é e por que ele veio, qual o sentido da sua encarnação, qual o sentido do seu nascimento. Há poucos dias celebramos no Natal, então, a encarnação de Jesus, o seu nascimento. O Deus que se faz homem, desce da sua realeza para poder tocar a humanidade decaída, tocar a humanidade em pecado. Celebramos, então, o seu nascimento. E aqui no Evangelho de São João, neste capítulo 2, Jesus então começa a sua manifestação daquilo que ele, de fato, daquilo que ele é. Jesus já foi batizado por João Batista às margens do Rio Jordão, onde o próprio João Batista vai dizer, que é aquele que vem depois dele, a qual ele não é digno nem sequer de desamarrar as suas sandálias. É o que acompanhamos durante todas as leituras durante esta semana, nos evangelhos durante esta semana. E João Batista, então, batiza Jesus às margens do rio, onde o céu se abre, o Espírito se manifesta
e a mão do Senhor desce sobre Jesus, dizendo: este é o meu filho amado. Então, Jesus já recebe o Espírito, né, que vem do Pai. Então, ele já é batizado. E aqui, então, ele começa a sua missão de milagre, de manifestação do amor do Senhor, de manifestação daquilo que o Senhor faz na nossa vida, daquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida e quer fazer na nossa vida. No trecho deste evangelho de Caná da Galileia, aqui nos dá basicamente um roteiro de ensinamento, né, para se alcançarmos o milagre, para se alcançarmos a graça de Deus na nossa vida, a graça do Senhor na nossa vida. E um primeiro ensinamento que basicamente nos dá e que o evangelista São João faz questão, né, de destacar, e talvez que se a gente lê passa até um pouco despercebido, mas que é um detalhe que faz total diferença, que o evangelista diz: e achava-se ali a mãe de Jesus. Primeiro ele começa dizendo que estavam celebrando as bodas em Caná da Galileia e achava-se ali a mãe de Jesus. E em seguida ele diz: também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Ele começa dizendo, né, da presença de Maria que ali está. E se a gente for, né, fazendo a leitura, às vezes parece um detalhe que até passa despercebido. Às vezes a gente foca ali no milagre que acontece, na transformação da água em vinho, né, naquilo que falta na festa, e Jesus faz acontecer. Mas primeiro o evangelista faz questão de dizer que achava-se ali a mãe de Jesus. A mãe de Jesus, a qual dela nasceu aquele que é o milagre, daquele que faz o milagre acontecer. Aquela que foi a escolhida. E ela não só permite que seja usada para que o milagre possa encarnar em seu seio, mas ela também leva o milagre aonde é necessário. Leva o milagre aonde se precisa que ele aconteça. Maria, então, leva Jesus àquela festa. Talvez ela não saberia o que poderia acontecer ali naquele lugar, ou o que estava para acontecer. Jesus sabia, sendo Deus, conhece tudo, sabe tudo. É o princípio e o fim. Então, ele sabendo de tudo, mas Maria ali está. E não só está, como leva o milagre para aquele lugar. E sem ao menos saber o que poderia acontecer, sem ao menos saber o que esperava ali naquela festa, o que poderia acontecer. Em uma festa onde Jesus com seus discípulos e Maria está presente. O que poderia dar errado nessa festa? O que poderia não acontecer? Meu irmão, minha irmã, para o milagre acontecer na sua vida, na nossa vida, primeiramente, né, isso é algo talvez que já estamos até cansados de ouvir. É algo que ouvimos em todo lugar, ouvimos de diversas maneiras para nós católicos, para nós cristãos católicos. Um jeito talvez que tem menos chance de dar errado e tem maior chance total de alcançarmos o milagre. É ter Maria na nossa vida. Ter Maria nas festas da nossa vida. Tenha Maria sempre na festa da sua vida, seja lá qual for ela. Seja qual for. Seja o que for que quer fazer na sua vida. Seja no seu trabalho. Quer uma mudança na sua família. Talvez uma cura, uma reconciliação. Né, o melhorar de uma relação com seus familiares.
uma melhor relação no seu trabalho, tenha Maria na sua vida. Tenha Nossa Senhora. Que ela, além de estar presente, além de ela estar ali, também ela vai trazer o milagre que é Jesus. Também ela vai trazer o milagre que se encarnou no seu seio por ação do Espírito Santo. É algo que também ouvimos muito. Aonde está Maria? Ali está o Cristo. Ali está Jesus. E é nítido. É muito nítido isso para nós, mas às vezes é preciso reforçar no nosso coração, relembrar no nosso coração a importância de também termos esta relação íntima e única com Maria, para podermos alcançar o milagre, para podermos alcançar a manifestação do amor do Senhor na nossa vida, que passa pelo seio de Nossa Senhora, que passa pelo seio de Maria. Vamos para um breve intervalo e na sequência daremos continuidade ao programa Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Estamos de volta com o programa Palavra Viva deste sábado, 7 de janeiro de 2023. Estamos na primeira semana deste ano, está se iniciando, está no começo. E assim como encerramos o ano de 2022 na graça e na presença do Senhor, vamos também começar este ano de 2023 na presença do Senhor, buscando a intimidade, a união com o Senhor. E o evangelho de hoje, do Evangelho de São João, no capítulo 2, nos mostra basicamente um roteiro, uma maneira de estarmos com o Senhor, de alcançarmos a graça, o milagre em Cristo. E seguindo estes passos que o Evangelho nos ensina, esses sinais que o Evangelho nos mostra, o Evangelho de São João, que é conhecido como o Evangelho dos Sinais, os detalhes que o evangelista nos mostra, aquele que teve a maior intimidade com o Senhor, o chamado pelo Senhor, pelo próprio Senhor do discípulo amado. Então ele nos mostra sinais, detalhes que nos levam ao Senhor. E este Evangelho das bodas de Caná nos mostra diretamente, nos mostra concretamente, mas são detalhes que precisamos estar atentos, detalhes que fazem a total diferença. A primeira deles, que é logo dita no começo do Evangelho, que naquela festa ali estava a mãe de Jesus.
Ali estava a mãe de Jesus, estava Maria. Ali estava Nossa Senhora. E talvez a melhor maneira, o melhor caminho de alcançar a graça, de alcançar a unificação com Cristo, é tendo Maria presente na nossa vida. É tendo Maria também participando das festas da nossa vida para alcançarmos o milagre. E um outro detalhe interessante é que dizia também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Os discípulos de Jesus também estavam ali naquela festa, também foram convidados. Os discípulos de Jesus. É certo que neste tempo ainda os 12 apóstolos, aqueles que estariam mais próximos de Jesus, ainda não tinham sido escolhidos, mas estavam os discípulos de Jesus. Estavam os discípulos de Jesus. Meu irmão, minha irmã, na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada de conversão, devemos olhar para a vida daqueles que foram de fato os discípulos de Cristo nesta vida. Buscaram sempre estar com Jesus. E esses discípulos a qual devemos olhar, sem sombra de dúvida, são a vida dos santos. Os santos, devemos olhar para a vida deles, não só olhar, mas também, assim como Maria, também trazê-los para a nossa vida, trazer para dentro da nossa casa, trazer para dentro da nossa família, trazer para a nossa vida missionária, trazer para o nosso dia a dia, trazer a vida dos santos, olhar para a vida dos santos e imitá-los em pontos que olhamos e somos capazes de assemelhar com a nossa vida, assemelhar com as nossas dificuldades, virtudes que devemos alcançar. A vida dos santos podem nos mostrar, porque foram discípulos de Jesus, foram pessoas que se buscaram assemelhar ao Cristo, buscaram assemelhá-los. E esses santos, esses discípulos, também sempre tiveram Maria presente na sua vida. Sempre tiveram ela na sua vida. E assim, nesse ventre santo, sendo moldado a imagem de Cristo. Então, ali naquela festa também estavam os discípulos de Jesus, que são os santos. Os santos nada mais é do que discípulos de Jesus, que o seguiram, o imitaram, buscaram ser semelhante a Ele, sacrificaram a sua vida, doaram a sua vida pelo o Cristo e para que muitas pessoas também sejam alcançadas pelo milagre de Jesus. Aqui nesta festa nos mostra que os favorecidos pelo milagre de Jesus foram os noivos, foram aqueles que festejavam. Mas ali estava presente os discípulos de Jesus, estavam presentes Maria e estava presente também aquele que de fato não pode faltar. Para alcançar o milagre na nossa vida, a mudança e principalmente alcançarmos a santidade, alcançarmos o céu. Não pode faltar Maria, a vida dos santos e nem o próprio Cristo, que é aquele que nos faz santos, que é aquele que nos faz alcançar o céu, alcançar a santidade, que é a nossa meta de vida, que é a razão do nosso existir, que é a razão da nossa existência, do nosso viver. É amar e alcançar o céu, é amar o próprio Cristo nessa terra. E aqui, quando os servos recorrem a eles, ou melhor, Maria vê que falta o vinho e vai até Jesus, e aí em seguida ela diz aos servos: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Meus irmãos, é preciso sim ter Maria presente na nossa vida, é preciso sim olhar para a vida dos santos e trazê-los também para a nossa vida, é preciso também ter Cristo na nossa vida. Mas não são meras companhias, não são meras visitas que vêm,
e que vai embora. Não são vidas que devemos olhar e simplesmente admirar, mas devemos também imitá-los. Devemos olhar e querer ser igual, e querer fazer do mesmo jeito. Querer ser do mesmo jeito. Fazei o que ele vos disser. E Jesus os mandou encher a talha até ficarem bem cheias, talvez até transbordar. Assim eles fizeram. Do jeito que Jesus mandou, do jeito que Jesus falou, eles fizeram. Jesus também fala na nossa vida. Jesus também fala o que devemos fazer e como devemos fazer. Como deve ser. Jesus também fala na nossa vida. E do jeito que ele diz, precisamos fazer. Às vezes queremos pegar os direcionamentos de Cristo, as ordens de Cristo e querer adaptar da maneira que fica melhor para nós, da maneira que fica mais confortável para nós agirmos. E aí está um grande perigo. Aí está um grande perigo de querer colocar a nossa vontade acima do Cristo, acima da vontade de Deus na nossa vida. E aí o milagre passa e nós não o alcançamos, nós não vivemos. Nós não temos Ele na nossa vida. E aí o tempo passa, a graça passa e nós não alcançamos porque não fazemos do jeito que Ele nos falou. Porque não fizemos exatamente do jeito que Ele disse, do jeito que Ele quis. E Jesus nos fala, Jesus nos dá ordens de maneira que vai mudar a nossa vida, transformar a nossa vida para alcançarmos a santidade. E alcançar a santidade é assemelhar-se ao Cristo. É assemelhar-se ao Cristo. E talvez no caminho deve ser cruz, dor, choro, sacrifício. Mas a meta, ela é perfeita. A meta, ela é perfeita, como descreve o mestre Sala, o chefe dos servos. O melhor vinho ficou para o final. O melhor vinho foi servido no final. O grande banquete celebraremos com o Senhor. Vamos ceiar com o Senhor. O banquete perfeito é no final, quando alcançarmos a santidade. Essa é a grande meta. A melhor parte ficará para o final, mas até lá é preciso carregar as talhas pesadas. Até lá é preciso esperar que as talhas se encham, porque não vão se encher automaticamente, não vão encher sozinhas. É o nosso esforço que também fará elas estarem cheias. E aí é preciso encher. É preciso carregar essas talhas pesadas, bem pesadas, na dureza, no sacrifício, na dor. Mas aí, carregando as nossas talhas pesadas, Cristo fará transformar em vinho. Fará transformar no seu sangue, que vem nos lavar, que vem nos libertar, que vem nos levar ao céu, que vem nos levar à santidade, que vem nos levar a uma cristificação do nosso corpo, da nossa alma, da nossa vida, para sermos um com o próprio Cristo. É isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor deseja quando nos chama, quando nos pede para enchermos as talhas até a tampa e carregá-las duramente. Meu irmão, minha irmã, que neste ano de 2023 tenha Maria, tenha a vida dos santos presente na sua vida e principalmente tenha o próprio Cristo e faça assim como Ele vos disser. Que Deus abençoe você e a sua família e até o próximo programa Palavra Viva.
Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.